Biden e os movimentos sindicais, gente. Vamos ler que isso aqui é bastante interessante, tá na revista Fórum também, e acho que está no site da Sinara também, que ela republica nesses dois endereços. Biden, o presidente dos Estados Unidos que apoia a greve e sindicalização do trabalhador. O que há de jogo de cena e de verdade no movimento do presidente norte-americano? E como é que o Lula entra nessa jogada, meus queridos e minhas queridas? Vamos entender aqui direitinho. Hoje eu não estou num dia bom. O Biden no piquete dos metalúrgicos e João Ferrador, personagem do sindicalismo brasileiro. Olha lá, vamos ver juntos. Texto aí da Sinara Menezes. Vamos ver juntos aqui. Em fevereiro deste ano, ao receber uma comitiva de sindicalistas norte-americanos na Blair House, a casa dos hóspedes, o presidente dos Estados Unidos, em Washington, Lula chamou seu velho amigo Stanley Gasek e num canto e perguntou: Stan, esse negócio do Biden com os sindicatos é para valer? Gasek, um sindicalista e advogado trabalhista gringo, que conheceu Lula ao vir prestar solidariedade a ele durante sua prisão decretada em 1980, deu ao presidente brasileiro a mesma resposta que deu para mim quando fiz essa pergunta, em uma entrevista por vídeo na semana passada. Sim, o interesse de Biden pelo sindicalismo é genuíno. Como senador, ele sempre atuou a favor dos sindicatos. O Lula com sindicalistas na Blair House em fevereiro. 6 meses depois, em agosto, Lula e Biden voltariam a se encontrar numa reunião do G7 em Hiroshima, no Japão, e foi o presidente dos Estados Unidos quem sugeriu: o que você acha de nós lançarmos uma iniciativa pró-trabalhadores juntos? É claro que o Lula topou na hora. Ali nascia um acordo inédito que Biden e Lula assinaram em setembro, se comprometendo a garantir que o investimento na transição energética crie empregos de qualidade, proteger os direitos dos trabalhadores de plataformas digitais e a aumentar a representatividade dos trabalhadores em fóruns internacionais, como o G20 e as conferências sobre o clima. Joe Biden precisa dos sindicatos para ganhar a reeleição. Segundo uma pesquisa Gallup divulgada em agosto, o apoio dos norte-americanos ao sindicalismo continua alto. 67% dos norte-americanos aprovam os sindicatos. Como o governo Biden é aprovado por apenas 42% da população, ele deseja crescer justamente nessa faixa de pessoas simpáticas à sindicalização. A figura de Lula veio a calhar para fortalecer a imagem do presidente amigo dos sindicalistas, que o norte-americano está construindo. Quem melhor do que o Lula, o metalúrgico, para avalizar isso? É um momento histórico. Nunca nenhum presidente dos Estados Unidos topou discutir o tema do trabalho. Festeja o ministro Luiz Marinho. De fato, quem poderia imaginar que um presidente dizendo palavras de ordem num megafone, num piquete de metalúrgicos, e que não fosse o presidente Lula? Tem orgulho de ser o presidente mais pró-sindicato da história dos Estados Unidos, disse Biden em seu primeiro comício pela reeleição na Pensilvânia, em junho. A frase vem sendo repetida pelo político democrata desde a abertura da corrida presidencial em Pittsburgh, em abril de 2019, quando declarou: sou um homem de sindicato, ponto. Disse desafiando o mercado financeiro: o país não foi construído pelos banqueiros de Wall Street, ele foi construído por vocês. Biden, inclusive, apelidou a si próprio de Union Joe, o Joe sindical. Na terça-feira, dia 26 de setembro, ele participou de um piquete dos metalúrgicos em Michigan. Foi a primeira vez que um presidente em exercício prestigiou um movimento grevista. Vamos ver juntos aqui. Em junho deste ano, nada menos do que 17 dos maiores sindicatos dos Estados Unidos anunciaram apoio à reeleição de Biden em 2024, incluindo a AFL-CIO, sigla para a Federação Norte-Americana do Trabalho e Congresso das Organizações Industriais, a maior central operária dos Estados Unidos. A Federação Norte-Americana dos Professores e a Federação dos Servidores Federais, Estaduais e Municipais. Também é um feito inédito. É a primeira vez que isso acontece de forma coordenada durante uma campanha eleitoral. Joe Biden precisa dos sindicatos para ganhar a reeleição. A figura de Lula veio a calhar para fortalecer a imagem do presidente amigo dos sindicalistas que o norte-americano está construindo. Quem melhor do que o Lula, o metalúrgico, para avalizar isso? Este é um momento histórico. Nunca nenhum presidente dos Estados Unidos topou discutir o tema do trabalho. Há uma mudança de padrão no país em relação
aos sindicalistas. Diz o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, de fato, quem poderia imaginar um presidente de megafone em punho apoiando uma greve, dizendo palavras de ordem num piquete de metalúrgicos, e que esse presidente não fosse o Lula, e sim o presidente dos Estados Unidos. Lucros corporativos recordes deveriam significar contratos recordes. Já é hora dos trabalhadores da indústria automobilística norte-americana conseguirem um acordo justo, publicou Biden na rede X, o ex-Twitter, sobre o seu apoio à greve dos metalúrgicos. Os trabalhadores reivindicam reposição salarial de 36%, revisão das pensões e aposentadorias e que o sindicato seja autorizado a representá-los junto às 10 fábricas de baterias e motores elétricos que serão construídos em joint venture com fabricantes sul-coreanos. Biden postou um vídeo onde, de megafone em punho, repetiu críticas ao mercado financeiro. Vocês já me ouviram dizer isso muitas vezes. Wall Street não construiu esse país, foi a classe média quem o fez. E os sindicatos construíram a classe média. Os trabalhadores da UAW, Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Automotiva, merecem que ganharam e já ganharam muito mais do que recebem agora, meus queridos e minhas queridas. Vamos ver se a gente consegue mostrar esse vídeo aqui. Deixa eu ver aqui rapidão, que está direto na rede do Biden. E aí eu acho que dá para mostrar para vocês. Heard me say it many times. Wall Street didn't build the country. The middle class built the country. Unions built the middle class. That's a fact. So let's keep going. You deserve what you've earned, and you've earned a hell of a lot more than you're getting paid now. Thank you very much. Esse é o Biden, gente. Vamos lá acompanhando para todo mundo ficar por dentro de tudo. Em maio do ano passado, Biden recebeu na Casa Branca ninguém menos do que Christian Smalls, o líder dos trabalhadores da Amazon, uma das estrelas do novo sindicalismo norte-americano. Na jaqueta de Smalls, a inscrição Eat the rich, coma os ricos, em tradução livre. No mês anterior, o presidente havia apoiado publicamente o movimento dos trabalhadores da gigante de varejo por se sindicalizar. Atenção, Amazon, aqui vamos nós, desafiou. Exatamente, It's the Rich. Criei a força-tarefa da Casa Branca para empoderamento das organizações dos trabalhadores, para garantir que a escolha de aderir a um sindicato pertença apenas aos trabalhadores, disse Biden, alfinetando diretamente o dono da companhia, Jeff Bezos, acusado de pressionar os empregados para não se sindicalizarem. O Bezos, que é dono hoje do Washington Post, tá, gente? A Amazon é dona do Washington Post. Vamos acompanhando aí para todo mundo ficar por dentro de tudo. No Alabama, em 2021, mesmo com as seguidas denúncias de precarização rondando a Amazon, os trabalhadores votaram para não criar um sindicato. A votação foi contestada exatamente por interferência ilegal da Amazon no processo, e os trabalhadores obtiveram o direito de fazer uma segunda votação também contestada. Segundo a apelação dos sindicalistas, a companhia criou uma atmosfera de confusão, coerção e medo de represálias, e assim interferiu na liberdade de escolha dos trabalhadores para aderir ou rejeitar o sindicato. Biden se inspira em Roosevelt, tão pró-sindical que uma frase dele foi usada num pôster. Se eu fosse trabalhar numa fábrica, a primeira coisa que eu faria seria me filiar a um sindicato. Alguém consegue imaginar o golpista Temer, pai da reforma trabalhista, falando algo assim? Outros movimentos de empregados de grandes corporações pela sindicalização também obtiveram o encorajamento do presidente norte-americano, como aconteceu com a Apple em junho do ano passado, quando Biden apoiou publicamente a criação de um sindicato pelos trabalhadores da empresa em Maryland. Estou orgulhoso deles, os trabalhadores têm o direito de determinar sob quais condições irão trabalhar ou não trabalhar, disse ele. Nem o mais criativo roteirista de Hollywood, e a greve deles, aliás, teve um imenso apoio popular, cerca de 72%, poderia imaginar que um dia iríamos ver o presidente dos Estados Unidos se aproximar do movimento sindical brasileiro, testemunhar o momento Union Joe encontra o João Ferrador, o célebre personagem das lutas sindicais do ABC nos anos 80, desenhada pela Laerte. Quando Lula estava preso, a cartunista promoveu uma visita de João Ferrador a Lula nas masmorras de Sérgio Moro, em Curitiba. Olha lá que bonito. Opa, João Ferrador, como é que tá, Lula? Você continua igual, mudar para quê?
Achei que você não vinha mais. Bom, hoje é que eu não vinha mesmo. Ué, por quê? Porque hoje eu não tô bom. É isso aí. Mas Joe Biden está conseguindo cumprir a promessa de ser o presidente mais pró-sindical da história? Bom, João Ferrador diria que ainda não. É verdade que ele investiu em infraestrutura, fortaleceu os direitos dos trabalhadores, garantiu as aposentadorias e defende a sindicalização. Mas para ser o novo Roosevelt, falta um bom caminho. O 32º presidente dos Estados Unidos é louvado até hoje por sindicalistas por ter sancionado, em 1935, o Wagner Act, considerado a mais importante legislação trabalhista do país no século XX e que garantiu o direito de organização sindical e a greve. Roosevelt era tão ardentemente pró-sindical em seus discursos que a frase dele chegou a ser usada em um pôster para encorajar os trabalhadores a se sindicalizarem. Se eu fosse trabalhar numa fábrica, a primeira coisa que eu faria seria me filiar ao sindicato. Alguém consegue imaginar o golpista Michel Temer, pai da reforma, entre aspas, trabalhista, falando algo assim? Nos anos que se seguiram ao New Deal, o Wagner Act foi, porém, sendo desidratado e atualmente há vários empecilhos no caminho para que o trabalhador deseje se sindicalizar, meus queridos e minhas queridas. Essa daqui é a frase do Franklin Delano Roosevelt. Biden poderia ter concretizado o direito de suplantar Roosevelt se o Congresso norte-americano tivesse permitido. Assinado pelo presidente, o Protecting Right to Organize Act, o ato de proteção ao direito de se organizar, ou PRO Act, foi aprovado na Câmara e está parado no Senado. O PRO Act dificulta que o empregador atue contra a formação de sindicatos no local de trabalho, fortalece o direito legal dos trabalhadores de se filiarem a um sindicato e permite que o Conselho Nacional de Relações Laborais que multe os patrões por violações das leis trabalhistas. Essa proposta é revolucionária, mas morreu na praia no Senado. Se fosse aprovada, teríamos... Só um minutinho, gente. Vou responder uma coisa aqui rapidinho que apareceu no meu zap. Se fosse aprovada, teríamos que controlar a intromissão dos patrões na organização sindical, diz Stanley Gassek, para quem esse é o maior empecilho da onda pró-sindical que chegou para ficar nos Estados Unidos. A geração Z tem mais consciência social e uma tendência à sindicalização. Metade dos trabalhadores norte-americanos gostariam de se sindicalizar se pudessem, mas não podem porque existem represálias, práticas antissindicais empoderadas pela legislação dos Estados Unidos. Por isso, a taxa de sindicalizados não passa de 10%. A atual legislação cria empecilhos para os sindicalistas acessarem os trabalhadores diretamente e o empregador está autorizado a demitir os empregados mais engajados para frear movimentos pró-sindicalização. Nos Estados Unidos, o patrão só não pode ameaçar ou oferecer benefícios para impedir a sindicalização, o resto pode, lamenta Gassek. Mas ele está otimista com as mudanças de perfil do novo sindicalista norte-americano, com mais jovens, mais negros, mais mulheres, mais latinos e mais asiáticos. Essa nova onda pode se fortalecer a uma integração intergeracional muito boa, é um futuro muito promissor. Excelente texto da Sinara. Aliás, vamos reproduzir mais textos da Sinara aqui na Folha Democrata, para vocês poderem acompanhar, meus queridos e minhas queridas.